Olá amigos do Logos Apologética, bem-vindos de novo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre Inquisição e vamos procurar esclarecer aqui alguns equívocos sobre essa instituição. Cedo ou tarde, qualquer área de apologética com militantes, sejam ateus ou protestantes, abordará a Inquisição. Para os não católicos isso é um escândalo, para os católicos é um embaraço e para ambos uma confusão. Ela é uma munição útil para os que odeiam a igreja, simplesmente porque a maioria dos católicos parece não saber dar uma resposta sensata. Este vídeo irá orientar melhor para o esclarecimento. Na verdade, houve várias inquisições diferentes. A primeira foi criada em 1184 no sul da França, como uma resposta à heresia cátara. Esta foi conhecida como a Inquisição Medieval e foi progressivamente acabando conforme o catarismo diminuía. Bastante diferente foi a Inquisição Romana, iniciada em 1542. Era a menos ativa e a mais benigna das três variações. A outra foi a infame Inquisição Espanhola, começada em 1478, uma instituição do Estado usada para identificar conversos, judeus e mouros muçulmanos, que pretendiam se converter ao cristianismo para fins de vantagem política ou social, mas que secretamente eles continuavam ainda praticando sua antiga religião. Mais importante ainda, o trabalho dessa Inquisição foi também o de limpar o bom nome de muitas pessoas que foram falsamente acusadas de serem hereges. Foi a Inquisição Espanhola que, pelo menos no imaginário popular, teve o pior histórico do cumprimento dessas funções. As várias Inquisições perfizeram um período de quase um milênio, que pode ser coletivamente chamado de Inquisição. Os fundamentalistas que escrevem sobre a Inquisição usam muitos livros de Henry Lea e G.G. Coulton. Cada um deles traz boa relação dos fatos e há uma certa pesquisa básica, e não há de negar seu devido crédito. O problema é que eles não pesaram bem os fatos porque eles utilizaram de uma feroz animosidade com a igreja, que pouco tinha a ver com a Inquisição em si. Por outro lado, alguns escritores católicos, particularmente os menos interessados em se aprofundar na verdade do que em uma crítica difusa da igreja, encobertaram certos fatos para tentar dar uma imagem sanitizada da Inquisição. Esse é um desserviço à verdade tanto quanto os exageros dos pontos negativos da Inquisição. Esses apologistas bem intencionados, mas equivocados, são, de certa forma, bem como Lea, Coulton e outros escritores contemporâneos fundamentalistas. Eles temem que, ao mesmo tempo que outros esperam, que os fatos sobre a Inquisição possam provar a ilegitimidade da Igreja Católica. Mas os fatos não demonstram isso. A Igreja não tem medo da verdade. Nenhum relato de loucura, zelo equivocado ou crueldade de alguns católicos pode desfazer a fundação divina da Igreja, embora reconhecidamente essas coisas são pedras de tropeço, tanto para católicos como para não católicos. O que deve ser entendido é que a Igreja contém dentro de si todos os tipos de pecadores hipócritas, e alguns deles obtêm posições relativas de responsabilidade. Paulo e o próprio Cristo nos advertiram que haveria lobos vorazes entre alguns líderes da igreja. Os críticos sofrem com a noção errada de que a igreja inclui apenas os eleitos. Para eles, os pecadores estão fora das portas. Ache os pecadores e achará o lugar onde a igreja não está. Como os críticos costumam se concentrar muito em seus ataques sobre a Inquisição, os católicos tendem a ficar na defensiva. Esta é uma atitude errada. Devemos aprender o que realmente aconteceu, entender os eventos à luz das épocas e depois explicar aos anticatólicos por isso que certos eventos tristes não provam o que eles pensam que provam. Muitos críticos acreditam, por exemplo, que mais pessoas morreram sob a Inquisição do que em qualquer guerra ou praga. Mas para isso eles contam com falsas estatísticas geradas por vários indivíduos entre os anticatólicos, cada um dos quais, ao que parece, tenta aparecer com um maior número de vítimas. Mas para endireitar essas confusões históricas, basta um nome só. Como Roland Knox disse, devemos ser cautelosos, para que não andemos interminavelmente em um deserto de atrocidades, de estatísticas comparativas. Na verdade, ninguém sabe exatamente quantas pessoas morreram pelas várias inquisições. Podemos determinar ao certo, porém, uma coisa sobre os números dados pelos críticos. Eles são muito exagerados. Um livro popular de fundamentalistas protestantes afirma que 95 milhões de pessoas morreram sob a Inquisição. Esse número é tão grotesco que poderíamos duvidar da sanidade do escritor, ou pelo menos seu conhecimento de demografia.
Não foi até os tempos modernos que a população dos países onde a Inquisição existia chegou a 95 milhões. As Inquisições não existiam no norte da Europa, na Europa Oriental, Escandinávia ou na Inglaterra, sendo limitada principalmente ao sul da França, Itália, Espanha e algumas partes do Sacro Império Romano. A Inquisição não poderia ter matado muitas pessoas, porque essas partes da Europa não tinham muitas pessoas para matar. Além disso, a peste negra, que matou um terço da população da Europa, é acreditada por historiadores como responsável por grandes mudanças na estrutura social. A Inquisição é acreditada por poucas, precisamente porque o número de suas vítimas foi comparativamente pequeno. De fato, estudos recentes indicam que, no máximo, havia apenas algumas milhares de sentenças realizadas por heresia na Espanha, e estas foram ao longo de vários séculos. Por fim, pode ser um desperdício de tempo ficar discutindo sobre estatísticas. Em vez disso, pergunte apenas aos críticos o que eles acham que a existência da Inquisição demonstra. Eles não vão pesquisar muito sobre isso, a não ser que isso prove alguma coisa contra a Igreja Católica. E daí? Os católicos são pecadores? Sim. Às vezes pessoas em posições de autoridade usaram de julgamentos fracos? Sim. Por outro lado, católicos sinceros, cheios de zelo, às vezes perdem o equilíbrio? Sim. Todas as acusações são verdadeiras, mas elas poderiam também ser verdadeiras mesmo se a Inquisição nunca existisse, e talvez poderia ser dito o mesmo de alguns críticos. Os críticos afirmam que a existência da Inquisição comprova que a Igreja Católica não podia ser a igreja fundada por Nosso Senhor. Eles usam a Inquisição como seu melhor mau exemplo. Eles acham que isso mostra que a Igreja Católica é ilegítima. À primeira vista pode parecer que sim, mas esta não é bem a realidade. A maioria das pessoas percebe que esse argumento é fraco. Uma razão para os críticos falarem sobre a Inquisição é que eles a usam como ataque pessoal, imaginando que foi criada para eliminar, sim, você deve ter adivinhado, os fundamentalistas protestantes. Alguns protestantes fundamentalistas, como um tal site chamado Sola Escritura TT, se identificam com os cátaros, também conhecidos como albigenses, ou talvez seja melhor dizer que eles identificam os cátaros com eles mesmos. Eles acham que os cátaros eram os fundamentalistas evangélicos ou protestantes do século XII e que os católicos fizeram com eles o que fariam para com os fundamentalistas hoje se eles tivessem a força política que tiveram. Isso é uma fantasia. Os escritores fundamentalistas alegam que os cátaros usavam uma versão vernacular da Bíblia e concluíam a partir disso que essas pessoas eram cristãos bíblicos ou proto-protestantes ou proto-evangélicos. Na verdade, curiosamente, a religião deles aparentemente veio, e ninguém sabe ao certo, da França para o que hoje é conhecida como Bulgária. O catarismo foi uma mistura de gnosticismo, que alegou ter acesso a uma fonte secreta de conhecimento religioso, e do maniqueísmo, que dizia que a matéria era má. Os cátaros acreditavam em dois deuses: o Deus bom do Novo Testamento, que enviou Jesus para salvar nossas almas de ser presa na matéria, e o Deus mau do Antigo Testamento, que criou o mundo material. As crenças dos cátaros implicavam sérias consequências muito perigosas à civilização. Interessante, portanto, que fundamentalistas como esse Hélio de Menezes, do site Sola Escritura e outros, raramente mencionam as verdadeiras crenças dos albigenses, dos cátaros. E, portanto, eles passam uma ideia de que eles eram cristãos perseguidos, ou cristãos verdadeiros, perseguidos, e que tinham a verdadeira Bíblia e coisa e tal, né? Por aí. O casamento era desprezado pelos albigenses ou cátaros porque legitimava relações sexuais a que os cátaros identificavam como um pecado original. Mas a prostituição era permitida porque era temporária, secreta e não era aprovada em geral, enquanto que o casamento era permanente, aberto e publicamente sancionado. As ramificações dessas teorias não são difíceis de imaginar. Além disso, o suicídio ritual era encorajado. Aqueles que não tiravam suas vidas por si mesmos eram frequentemente ajudados. E os cátaros se recusavam a tomar julgamentos, o que, numa sociedade feudal, significava que eles se opunham a toda autoridade governamental. Assim, o catarismo era visto tanto como um perigo moral como político. Até mesmo Lia, um autor anticatólico, admitiu: a causa da ortodoxia era a causa do progresso e a civilização. Se o catarismo se tornasse dominante, ou mesmo se tivesse sido permitido existir em igualdade de condições,
a sua influência não poderia ter falhado a tornar-se desastrosa. Portanto, vemos que as crenças dos cátaros e albigenses não eram tão inocentes como certos fundamentalistas protestantes querem acreditar. E de certo, eles eram um perigo moral e político. Muitas discussões sobre a Inquisição esbarram nos números e muitos católicos falham em entender aonde os fundamentalistas querem chegar. Como resultado, os católicos se restringem a assuntos secundários. Em vez disso, eles devem forçar os fundamentalistas a dizer explicitamente aonde eles estão querendo chegar. No entanto, há uma certa utilidade, apesar de limitada, de demonstrar que os tipos e graus de punições infligidas pela Inquisição espanhola foram semelhantes, na verdade, elas foram ainda mais leves que os condenados por tribunais seculares. É igualmente verdade que, apesar de que consideramos alguns casos lamentáveis certos procedimentos na Inquisição espanhola, muitas pessoas preferiam ter seus casos julgados por tribunais eclesiásticos porque os tribunais seculares eram muito severos. Na verdade, os registros históricos mostram que muitas pessoas pediam aos tribunais seculares da época para que seu caso fosse transferido para um tribunal eclesiástico, onde elas iriam ter uma melhor audição ou julgamento. O mais importante para os católicos, uma vez que tenham obtido alguma apreciação da história da Inquisição, é explicar como uma instituição desse tipo poderia ter sido associada a uma igreja divinamente estabelecida e por isso não é apropriado concluir a partir da existência da Inquisição que a Igreja Católica não é a Igreja de Cristo. Esse é o verdadeiro ponto em questão e é aí que qualquer discussão deve se concentrar. Assim, é útil recordar que é fácil ver como aqueles que levavam a Inquisição pensavam que suas ações foram justificadas. A própria Bíblia registra casos em que Deus ordenou inquéritos formais legais, isto é, inquisições a serem realizadas para expor crentes secretos de falsas religiões. Leia Deuteronômio 17, 2 ao 5, por exemplo. No versículo 4 diz: "E te seja denunciado e o ouvires, então inquirirás bem." Note a frase, inquirir bem. É claro que houve alguns israelitas que somente aparentavam ser obedientes e praticantes da aliança com o Senhor, enquanto internamente não criam e praticavam secretamente falsas religiões, e até mesmo tentaram espalhá-las. Para proteger o reino dessas heresias ocultas, estes praticantes de falsas religiões em segredo tinham de ser afastados e expulsos da comunidade. Essa diretiva do Senhor aplicava-se até mesmo a cidades inteiras que se afastaram da verdadeira religião. Como Israel, a Europa medieval era uma sociedade de reinos cristãos que foram formalmente consagrados ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, é perfeitamente compreensível que aqueles católicos que liam a Bíblia concluíam que, para o bem da sociedade cristã, assim como os israelitas antes deles, devem expurgar o mal do meio de vós. Paulo repete este mesmo princípio em 1 Coríntios 5,13. Estes mesmos textos foram interpretados de forma similar pelos protestantes, que também tentaram erradicar e punir aqueles que consideravam como hereges. Lutero e Calvino aprovaram o direito do Estado de proteger a sociedade, purgando a falsa religião. Na verdade, Calvino não apenas baniu de Genebra aqueles que não compartilhavam de seus pontos de vista, mas permitiu que, em alguns casos, fosse ordenados outros a serem executados por heresia. Por exemplo, Jacques Gouet, torturado e decapitado em 1547, e Miguel Servet, queimado na estaca em 1553. Na Inglaterra e Irlanda, os reformadores eram engajados em suas próprias inquisições cruéis. Estimativas conservadoras indicam que milhares de católicos ingleses e irlandeses foram condenados à morte, muitos por serem enforcados, arrastados, esquartejados por praticar a fé católica e recusarem-se a tornar-se protestantes. Um número ainda maior foi forçado a fugir para o continente para a sua segurança. Eu digo isso para mostrar que a situação foi uma via de mão dupla, e ambos os lados facilmente compreendiam a Bíblia para exigir o uso de sanções penais para acabar com a falsa religião da sociedade cristã. O fato de que os reformadores protestantes também criaram inquisições para acabar com os católicos e outros que não caíam em linha com as doutrinas da seita protestante local mostra que a existência de uma Inquisição não prova que o movimento não é de Deus. Os protestantes não podem fazer essa crítica contra os católicos sem ter que sair pela culatra. Nem os católicos podem fazer tal acusação contra os protestantes. A verdade de um determinado sistema de crença deve ser decidida por outros motivos.
Esta foi a primeira parte de uma introdução à Inquisição para certos protestantes fundamentalistas. Nós vamos dar sequência posteriormente à segunda parte e outros assim por diante. Eu peço por favor a vocês que, se gostaram do vídeo, cliquem em gostei aqui e se inscrevam no canal e ajudem a divulgar o Logos Apologética Cristã, porque este trabalho é para esclarecimento e boa informação do público cristão em geral. Muito obrigado.